Saudações, investidor, tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje eu vou falar porque que, na minha opinião, o XPIN não é um bom fundo imobiliário para se investir. Mas se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se você não conhece o canal, bem, deixa eu só dar uma contextualizada do que está acontecendo. Aqui no canal a gente tem uma série de vídeos analisando fundos imobiliários de logística. Então a gente já tem um vídeo analisando o HGLG comparando com o XPLG, a gente já tem vídeo falando sobre o VILG, sobre o BTLG e vários outros. E agora a gente vai fazer um vídeo falando sobre o XPIN. Mas se você gostar dessa ideia da gente estar fazendo vários vídeos sobre o setor de logística, a gente pretende falar ainda muito sobre esse tema aqui no canal, então se você se interessar, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, e se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar na divulgação do canal, tá bom? Ok, mas agora a gente vai falar, na minha visão, sobre o porquê que o XPIN não é um bom fundo imobiliário. E aqui tem um erro muito grande que as pessoas cometem. Geralmente, as pessoas acham que o XPIN ele é um fundo imobiliário de logística, ou seja, que ele tem imóveis de logística. E na verdade não, o que ele tem é imóveis do setor industrial. E isso é uma diferença muito grande, como a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, na verdade, o que o XPIN ele tem a ver com os outros fundos imobiliários do setor de logística? Nada, ele simplesmente é um outro segmento, ele não tem nada a ver com logística, ele é um fundo imobiliário de imóveis de galpões industriais, e isso é muito diferente desses fundos imobiliários aqui. Então, por uma questão de diversificação, você ter XPIN e você ter esses outros fundos, seria interessante? Seria. A grande questão é que não é interessante porque, na minha visão, o XPIN não é um bom investimento. Então, você tem que buscar a diversificação dentro de investimentos que você goste, e como eu não gosto de XPIN, não tenho por que eu colocar na minha carteira só para diversificar, correto? Mas eles são bem diferentes a ponto que você poderia colocar assim na carteira, com o viés de diversificação, caso você goste do XPIN. Mas tá bom, no que o XPIN então tem participação? Ele tem participação em galpões industriais modulares e ele aluga esses galpões para pequenas e médias indústrias. E é muito importante destacar a palavra modular dessa descrição aqui do XPIN, porque entender isso é basicamente o que vai fazer você entender o fundo. Então, para entender um pouco melhor a ideia do XPIN, eu resolvi representar ele dessa forma aqui. Imagina esse que é um galpão que ele tem participação, que ele é dono, e aqui são espaços que as indústrias podem ocupar, que as indústrias podem alugar desse galpão. Então, vamos supor que chega lá um belo dia e uma indústria vem e aluga um desses pedaços aqui do galpão. Se essa indústria, porventura, acabar crescendo, expandindo e precisar de mais espaço, ela pode ir lá alugar um outro pedaço do galpão e juntar os dois. Daí que vem a ideia de modular. Ela consegue aumentar e diminuir tamanho, aumentando e diminuindo os módulos que ela ocupa do galpão. Isso faz uma grande vantagem, porque quando uma indústria precisa de mais espaço, é só ela ir lá e alugar mais pedaços do galpão. E quando ela precisa de menos espaço, é só ela devolver pedaços de volta ao XPIN, porque ela não vai estar precisando desse espaço e não vai ficar pagando aluguel dessa parte, correto? Então, esse é um ponto muito interessante do XPIN. E por que na minha visão, ele não é um bom fundo imobiliário? Porque, na verdade, você tem que entender como que o setor industrial ele se comporta durante as crises. E, historicamente, ele é um setor muito sensível à economia, e isso é um ponto até que bem ruim. Porque quando tem uma crise, ele sofre muito antes dos outros setores. Ou seja, um dos primeiros setores que é impactado com uma forte crise que a gente tem no Brasil é o setor industrial. E depois que essa crise passa, um dos últimos setores a voltar a crescer é também o setor industrial. Ou seja, ele é o primeiro que sofre e ele é o último que sai da crise. Por isso que é tão ruim esse setor. E existem pouquíssimas empresas que são boas e são do setor industrial que atuam no Brasil, porque a grande maioria das empresas do setor industrial do mundo atualmente estão na China, que é muito mais barato e faz um produto muito mais competitivo do que o produto nacional. Então, na verdade, o que a gente está vivendo no Brasil é uma completa desindustrialização desde a década de 80. Ou seja, desde a década de 80, se você vê a participação da indústria no PIB, você vê que ela vem paulatinamente caindo a sua participação no PIB, o que mostra que, na verdade, o Brasil está se desindustrializando, o que é um grande problema. E tudo isso porque a maioria das indústrias estão migrando do Brasil para a China, porque lá elas conseguem um custo muito menor para a produção de seus produtos. E esse fato da sensibilidade do setor industrial com a economia brasileira também é um ponto muito ruim, que prejudica muito o setor. Então, na verdade, a vacância histórica do XPIN ele é muito mais elevada do que os outros fundos de logística. E como a gente pode ver aqui, a maioria dos contratos do XPIN são de contratos típicos. Ou seja, no caso de uma grande crise, essas indústrias acabariam ou fechando as portas ou indo à falência, os inquilinos acabam indo embora, ou também eles podem só devolver um espaço ocioso. Eles diminuem a produção, não precisa de tanto espaço, e devolvem esse espaço ao XPIN, e isso também acaba aumentando muito a vacância. Então, basicamente, aconteceria o oposto do que a gente mostrou no vídeo. A gente teria uma grande indústria ocupando um bom pedaço do XPIN, e na verdade, ela voltaria a ocupar um pequeno módulo e deixaria
deixaria esse módulo vago. E esse módulo aqui ficaria vago porque, como a gente estaria no meio de uma crise, não teria nenhuma outra indústria para ocupar isso. Isso seria um grande problema para esse fundo imobiliário. Então, conforme a gente pode ver aqui, a vacância estrutural do fundo, ou seja, a vacância histórica, quando a gente analisa anos e anos desse fundo imobiliário, a gente vê que ela é extremamente elevada, geralmente maior do que 15%, como a gente pode ver nos últimos 12 meses. E aí essa vacância alta ela pode ser analisada de duas formas. A primeira forma seria um desperdício de dinheiro. Você estaria comprando um imóvel e uma parte dele estaria vaga. Você poderia ganhar aquele aluguel, mas como não está alugado, você não está ganhando. E outra forma de você olhar isso também é que também os rendimentos do XPIN podem subir muito caso algum dia essa vacância acabe caindo para 5, 6%. Com isso teria uma grande parte dos imóveis alugados, isso turbinaria bastante os rendimentos do fundo. Mas tá bom, essa visão tem um certo problema, porque historicamente isso não foi o que aconteceu. Então desde a criação do fundo lá em 2018, essa vacância sempre ficou por volta de 15%. Às vezes sobe um pouquinho, às vezes cai um pouquinho, mas não chega a níveis muito baixos. Então eu acredito que seja muito difícil isso acontecer no longo prazo, seja muito difícil no longo prazo essa vacância cair a patamares menores do que 15% e acabar se mantendo nisso. Porque o setor industrial no Brasil realmente é um setor bem complicado, que o país inteiro passa por uma certa desindustrialização, como já foi comentado no vídeo, e muito provavelmente essa vacância não vai chegar a 0 ou chegar a 5%, por exemplo. Ela se mantém aí mesmo por volta de 15% no longo prazo. Então, na minha opinião, o XPIN ele está pagando um dividendo atualmente de 9,3%. Isso, obviamente, considerando o preço atual, ele está sendo aí negociado de 20% a 30% abaixo do valor patrimonial, depende do preço que você vê na cotação na hora, mas ele realmente está bem descontado, está pagando um dividendo bem interessante, mas é muito importante você destacar que outros fundos de setor logístico, que é um setor diferente que atua o XPIN, que é um setor industrial, eles estão pagando 8,5%. Então, na realidade, qual que é a decisão que o investidor tem que tomar? Ele pode aceitar pegar esse 9,3 aqui e aceitar todo o risco do XPIN junto, ou ele pode comprar um fundo imobiliário de risco muito menor e ter um rendimento de 8,5, o que é um rendimento muito, muito bom. Será que essa diferença aqui compensa tanto o risco do XPIN? Bem, na minha opinião não, e é por isso que eu não gosto desse fundo imobiliário. Eu acredito que ele tenha sérios problemas de vacância e uma dificuldade de gerar valor a longo prazo. E é por isso que eu prefiro outros fundos imobiliários do setor logístico. E gente, esse vídeo é chegando ao fim. Se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e eu vou estar convidando você para assistir os outros vídeos da série.